até a estrutura e funcionamento do Xilema. Então, Amanda, muito obrigado pela tua disponibilidade. A gente ficou muito feliz que tu aceitou esse convite. O pessoal também está bem ansioso aqui pela tua palestra. A gente tem aqui a sala praticamente lotada e 19 pessoas no Meet. Então, bastante gente quer te ouvir aí. Tá? Então, tua apresentação já está na tela. Fica à vontade, tá, Amanda? Obrigada, Raul. Obrigada a toda a comissão organizadora, né, dos Fisiotalks pelo convite. É um prazer para mim estar falando um pouquinho da minha pesquisa para vocês. Eu tentei fazer uma apresentação que não fosse tão pesada na parte científica, mas mais uma apresentação do laboratório, das coisas que a gente faz. Desculpa. Mas mostrando um pouco do lab e, em geral, o que é a nossa ciência, o que é o que a gente gosta de trabalhar. E aí, no final da apresentação, a última parte da apresentação, falar, assim, do nosso último trabalho, do último trabalho do laboratório, que é o nosso primeiro trabalho de alagamento, e eu acho que é interessante mostrar esse trabalho para o pessoal aí de Pelotas, porque foi aonde eu tive meu primeiro contato de forma indireta, né, com os trabalhos de alagamento, quando a minha esposa, a Cris, foi pós-doc aí, ela aprendeu muito, trabalhou com o professor Luciano, se apaixonou pelo alagamento, e a gente, né, como duas fisiologistas vegetais, a gente sempre está conversando sobre ciência, então eu acabei aprendendo muito com ela, e a gente teve a ideia de fazer esse trabalho conjunto, envolvendo o movimento de água nas plantas, e todo o conhecimento que a gente tem sobre seca, e tentar aplicar isso ao alagamento. E, então, esse último trabalho eu quero falar um pouquinho para vocês, né, vai ser o trabalho que eu vou apresentar da UENFOC na segunda parte da palestra. Vamos ver se eu vou conseguir mudar. Então, a primeira coisa que eu queria mostrar é que a gente tem um lab, uma página do lab, tem o QR Code aí para vocês, para entrar na página do lab, então recomendo que, se alguém tiver interesse em fazer alguma colaboração e queira aprender um pouquinho mais do que a gente faz, para ver se alinha bem ou não com os nossos estudos, por favor, entrem no nosso site, e tem um pouquinho também das publicações. Não é uma lista de publicações, são algumas publicações que a gente chama a atenção, então, sintam-se à vontade para entrarem na webpage do laboratório. E falando um pouquinho qual que é o nosso escopo de pesquisa, o Raul falou um pouquinho disso na apresentação, né, mas basicamente o que eu considero hoje o caminho, o main hub, eu não sei como que eu... Tipo, a parte principal, o centro, a parte central, assim, de trabalho é movimento de água em plantas, tá? Então, até por isso que eu dei o título, né, de surfando dentro das plantas, e a nossa ideia é entrar ali dentro e conhecer esse caminho de movimento de água, e a gente vai fazer, então, vai ter esse caminho de movimento de água que a gente vai conhecer hoje. E aí, é claro que isso envolve desde a parte de absorção de água pelas raízes, o transporte de água no xilema e a perda de água pelo estômago. Então, esse é o caminho completo, e no nosso lab a gente faz basicamente o caminho completo, a gente consegue monitorar, né, essa entrada de água desde as raízes, a parte do transporte, a eficiência nesse transporte e a perda de água. E essa parte de movimento de água, ela tem um aspecto muito importante para o funcionamento geral da planta. Então, existe uma influência muito grande, por exemplo, do movimento de água na produtividade dessas plantas. Então, as plantas, para elas crescerem, elas precisam, né, de fotossintetizar, esses assimilados, eles vão ser usados para crescimento e para produção também. E isso não acontece se o transporte de água não estiver funcionando e não for eficiente para permitir tanto a abertura estomática e fotossíntese nas folhas,
quanto o transporte de água também para o crescimento daquele fruto, por exemplo, para o enchimento daquele grão. Então, também precisa de um transporte de água para que as plantas consigam produzir. Também tem uma influência muito grande na parte de eficiência de uso da água. Então, a ideia de a gente se produzir mais usando menos água, porque a gente sabe que a agricultura, ela tem um papel bem considerável na quantidade de água que nós, seres humanos, utilizamos. Então, a ideia de a gente tentar minimizar isso e reduzir o nosso impacto ambiental, né? Então, visando sustentabilidade, o movimento de água também tem uma parte importante, que a gente toca isso nas nossas pesquisas. E aí entram dois estresses abióticos, que mexem muito com o movimento de água na planta, e, por consequência, alteram o crescimento, alteram a produtividade, que é a seca e alagamento. Então, o nosso trabalho é um trabalho de ciência básica, onde a gente tenta aplicar, entender o papel desse movimento de água para a produtividade, para a irrigação, né, de agricultura, para tolerância à seca e tolerância ao alagamento. E aí, é claro, a gente, né, essa é uma imagem bem conhecida, onde a gente mostra onde tem mostrado uma correlação direta entre o ganho de produtividade, né, dos grãos e a evapotranspiração das plantas, em plantas irrigadas, que têm acesso mais à água, e elas transpiram mais, e elas produzem mais, e plantas sem irrigação, que é o que a gente chama de dry land. Então, primeiro mostrando aqui essa imagem bem ilustrativa, para mostrar o impacto direto do movimento de água ao longo da planta com produtividade. Aqui uma imagem tirada mês passado, a poucos quilômetros da nossa universidade. Então, o nosso estado aqui, a Carolina do Norte, ele é um grande produtor de soja e milho, e aqui a gente tem a foto de um campo de milho que foi acometido por seca há poucas semanas atrás. Só como um exemplo, né, a gente sabe a importância, o impacto negativo que a seca tem na produção de alimentos. E essa frase é uma frase que, para mim, é muito emblemática, que é uma frase de um pesquisador muito importante aqui dos Estados Unidos, que trabalha no Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que é que ele fala que a seca é o motivo principal de risco de produção na agricultura dos Estados Unidos. E eu acho que isso é verdade também para muitos outros países, e no Brasil também. A seca, em diferentes regiões, ela pode ser um líder aí nesse risco, né, no risco de produção. Então, eu acho essa frase bem emblemática. E também queria chamar a atenção de vocês para a gente pensar que, se hoje, em muitas regiões, a gente, né, tem vários eventos de seca, as predições para que isso aumente no futuro. Então, a gente tem a questão do aquecimento, do aquecimento global, e quando a temperatura ela é alta, também se aumenta, por exemplo, muito a evaporação do solo, e os solos, eles acabam ficando mais secos. Então, se hoje as secas já podem ser tão devastadoras para a agricultura, no futuro a gente pode ter não apenas seca, mas seca em combinação com altas temperaturas, que vai não só intensificar a seca em si, mas a combinação com a alta temperatura também, ela dá ela é um desafio maior para as plantas. Bem, ao mesmo tempo que a gente tem a seca como um dos líderes dos principais estresses abióticos, afetando produtividade, né, crescimento e produtividade de plantas, a gente também o alagamento como um segundo estresse abiótico muito importante, que em diferentes regiões ele é muito problemático para a produção de plantas. Essa aqui é uma foto de um experimento de alagamento a nível de campo aqui na Carolina do Norte,
por um professor amigo meu, Ben Follen, que é um melhorista de soja, e a soja é a maior commodity do nosso estado, e então a gente sofre muito com alagamento. Então, da mesma forma que o Rio Grande do Sul, as pesquisas em alagamento de soja são muito pesadas, são muito, né, muito importantes, muito boas, e existe uma necessidade de ter essa pesquisa aqui no estado também. Então, isso é uma coisa bem bacana, que a gente tem um programa de melhoramento aqui na universidade, e a ideia nossa é começar, então, a trabalhar junto com um melhorista, com esses melhoristas aqui, e começar a fazer trabalho de alagamento a campo. A questão do aumento do risco de alagamento no futuro parece um pouco incoerente a gente falar que os eventos de seca vão aumentar no futuro e os eventos de alagamento também, mas ela não é incoerente quando a gente pensa que é tudo muito regional e sazonal. Então, algumas regiões elas vão aumentar a questão de seca, e outras vão aumentar a questão de alagamento, e também sazonalmente, dentro da mesma região, a planta pode ter seca e alagamento, né? Então, eu estava conversando isso com o Danilo da Lousa há um tempo atrás, e ele falando assim, nossa, a gente, aqui no estado, a gente às vezes tem seca e alagamento dentro do mesmo ano. Então, o risco de alagamento também, ele é predito que vai aumentar para o próximo século, quando a gente compara com o que foi no século passado, e isso porque o padrão, a nossa habilidade de predizer chuvas, ela vai ficar muito afetada com as mudanças climáticas, né? Os padrões de chuva, eles estão completamente alterados, e é claro que eu acho que eu não preciso falar disso para vocês que sofreram com um alagamento bem terrível, assim, sofreu, acho que há mais ou menos um ano atrás, e agora mês passado, alguns meses atrás. Então, os padrões de chuva, eles estão bem diferentes, e a gente pode começar a ter mais eventos de alagamento no futuro. Então, basicamente, esse são as linhas de pesquisa do nosso grupo, né? Alagamento agora é uma coisa que começou, e já é a terceira vez que eu estou apresentando, vou apresentar, acho que na verdade é a quarta vez que eu vou apresentar esse trabalho, num seminário, nosso trabalho de alagamento, e o feedback tem sido incrível, assim, eu saio das palestras e recebo 5, 6 e-mails, olha, vamos começar um projeto já, vamos fazer uma colaboração, essa ideia foi muito legal. Então, a gente percebeu que é um ponto de pesquisa muito importante que a gente quer continuar, né, incluindo o alagamento, mas eu acho que eu sou conhecida pelos meus trabalhos com seca, que foi o que eu sempre trabalhei, e também amo trabalhar com seca, vamos continuar trabalhando com seca. E agora, como estou num departamento de agronomia, uma bióloga num departamento de agronomia, estou tentando aprender um pouco mais sobre essa parte também de trabalho a campo e entendendo mais a parte de produtividade. Então, está ficando algo assim bem completo o nosso programa, e era mais ou menos isso que eu queria mostrar para vocês, o nosso o esqueleto assim de pesquisa, de escopo que a gente tem no Lab. E agora, nessa segunda parte, eu quero gastar um pouquinho mais de tempo falando sobre a nossa última publicação, que foi nosso primeiro trabalho de alagamento, e que a gente, quando começou a idealizar ele, em 2020, a gente, né, eu nunca imaginei que na primeira vez que eu fosse trabalhar com alagamento, eu fosse conseguir publicar numa revista de tamanho fator de impacto. Então a gente está bem satisfeito com a nossa publicação, bem orgulhoso disso. Só contando um pouquinho da história, a Cris, né, é a segunda autora, porque ela idealizou esse trabalho junto comigo. Várias pessoas perguntavam para mim, quando eu apresentava seminários sobre embolismo, até o Eduardo Chimoia não está aqui, o Douglas, mas, assim, várias pessoas, quando eu apresentava, falavam, mas você trabalha muito com embolismo do xilema, isso acontece durante o alagamento? E era exatamente a pergunta que precisava ser feita. E é a pergunta que a gente responde com esse artigo, então agradeço muito
a minha esposa Cris, por me ajudar tanto, me ensinar tanto sobre alagamento, mas também a várias pessoas que foram fundamentais, que me ajudaram a perguntar, a fazer as perguntas corretas. O Douglas está aí na plateia, o Shimoya já... fiquei sabendo que não acho que não está aí, né, mas também foram as pessoas que às vezes me perguntavam coisas e foi me ligando aquele alerta de realmente é uma área que precisa ser investigada. Então, o título do trabalho realmente é para englobar isso, né, é a questão de estudar o movimento de água, os danos ao movimento de água na parte aérea, que são induzidos pelo alagamento de raiz. Então, o que o alagamento na raiz, ele leva como problema para a parte aérea em termos de movimento de água. O professor Luciano já faz um trabalho incrível com a parte bioquímica, e a nossa ideia foi levar isso um pouco mais para a parte de movimento de água e transporte de água na parte aérea. Então, e aí a gente, além de ter os dados de alagamento, a gente fez alguns experimentos de seca, e a gente compara o que acontece no alagamento e o que acontece na seca. E aí a gente vê que tem muitos paralelos, tem muitas coisas que tem um overlap ali, se sobrepõem, e muitas coisas que são diferentes. E isso foi muito legal. A gente vê que tem muita semelhança, mas ao mesmo tempo tem coisas que são únicas ao alagamento, e que a gente conseguiu mostrar isso. Então foi bem fantástico. Só um lembrete, deem uma olhada na publicação, então vai ser algo bem breve, eu não quero cansar vocês com algo bem maçante, é um trabalho bem longo, tem muita figura, tem muito dado, a gente não conseguiu colocar nem um terço dos dados que a gente tem, então ficou bastante coisa para trás ainda, para novas publicações, mas deem uma olhada, então, no artigo, deem uma lida, ver se vocês têm ideia de como a gente pode colaborar. Eu acho que a ideia dessa palestra minha aqui não é ensinar nada para ninguém, é mostrar o que a gente faz, abrir os olhos de vocês e a gente tentar pensar como que a gente conseguiria, por exemplo, trabalhar junto numa colaboração, recebendo estudantes, talvez eu mandando uns estudantes, e a gente fazer uma troca de conhecimento, que para mim é o que mais me fascina na ciência, essa camaradagem, esse espírito de colaboração, espírito de ciência de todos, e é isso. Então, leiam o artigo depois, me deem feedback, e eu vou ficar muito feliz de ouvir sobre, né, o ponto de vista de pessoas que trabalham com alagamento e que são muito melhores do que eu nisso e que tem muito a me ensinar. Tá, então, bem brevemente, transporte de água é o foco principal, que foi o foco principal desse trabalho. Então, falando sobre a entrada de água, né, aqui tem um modelo de transporte de água que é aceito atualmente, que é que os estômagos se abrem durante o dia, existe a perda de água por transpiração das folhas, isso gera uma tensão no xilema, e é a força motora para a absorção de água pelas raízes. Então, a força motora é exatamente essa diferença no potencial hídrico, que é a energia da água, nas folhas e no solo, e esse é o gradiente, é o motor, né, que faz com que esse movimento de água aconteça. Durante a seca, então, várias das hipóteses que a gente tinha para essa pesquisa, elas vieram de conhecimentos muito gerais de seca, tá? Então, eu vou apresentar um pouquinho desses conhecimentos para que vocês entendam a geração de hipóteses desse trabalho. Então, a gente tem aqui, simulando uma seca, né, uma sequência de eventos que acontecem a partir do momento que o solo está bem úmido e ele começa a secar, então, um decréscimo no potencial hídrico. E uma das primeiras respostas das plantas, elas estão ligadas a mecanismos de conservação de água. Então, evitar com que aquela planta perca a água, para que ela se mantenha hidratada e para que ela sofra menos com a seca. Então, existem vários mecanismos, o mais conhecido, obviamente, é fechamento estomático, mas existem outros, por exemplo, em gramíneas, e a gente tem um enrolamento foliar, né, então a folha, igual aquela foto de milho que eu mostrei, isso também ajuda a manter a planta a folha mais hidratada, porque reduz a evaporação, a perda de água.
chega uma hora que a planta não consegue mais prevenir essa perda de água ela continua, é claro que é uma taxa menor, mas ela continua, e aí chega ao ponto que o potencial hídrico dos tecidos, ele fica bem negativo, e ele atinge marcas ali que vão levar a danos, tá? Então, existem aqueles limites onde, a partir daquele ponto, é inevitável com que a planta encontre vários danos. E é muito legal a gente entender que a redução do potencial hídrico da planta, ela não é apenas um motivo de dano, mas ela também é um sinal que leva a vários mecanismos de tolerância. E isso é muito legal, a gente vê a dualidade de um mesmo evento na planta, ele agindo como um sinal, mas é claro que dependendo, né, igual remédio, dependendo da dose, aquilo vai ser bom ou vai ser ruim. Então, isso é um entendimento que eu queria que ficasse também para a gente entender esse trabalho. De forma breve também, falando um pouquinho sobre os danos. Os danos, eles acontecem a vários níveis, bioquímico, celular, morfológico, mas também de transporte de água na planta. Falando um pouquinho mais de transporte de água na planta, a gente tem com que a planta, a eficiência do transporte, ele leva essa letrinha K. Então, toda vez que vocês verem K, é a eficiência do transporte hidráulico. E ele chama condutância hidráulica, tá? Então, a gente tem as raízes, elas têm a gente pode calcular, né, qual a eficiência do transporte de água na raiz, no caule e nas folhas, e são resistores que trabalham em série. Então, o decréscimo, por exemplo, na eficiência do transporte de água na raiz, ele vai se somar ao do caule e vai se somar ao da folha, e juntos eles definem o transporte de água na planta. E tanto para folhas, raízes e caules, tá aqui na ordem inversa nesse trabalho, à medida que se reduz o potencial hídrico, ou seja, que se tem uma seca, também reduz a eficiência do transporte hidráulico nas plantas. O que é algo muito interessante, assim, muito negativo para as plantas, porque numa condição de seca, o que a gente queria é que a planta tivesse a maior eficiência de transporte de água possível, para que cada gota de água que atinge aquela raiz pudesse ser prontamente transportada ao longo da planta, mas isso não é o que acontece, justamente porque existem aqueles limites onde começa a existir dano, e esse transporte ele é afetado. Existem várias coisas que afetam esse transporte, então esses transportes eles são devido a vários motivos. Nos caules, na folha e na raiz é devido basicamente à acoporina, redução de desativação de acoporina e também embolismo no xilema, e no caule, basicamente, relacionado a embolismo no xilema. O embolismo, né, e a redução no transporte de água, ele faz com que as plantas elas se sequem muito mais rápido, porque não só elas não estão absorvendo água, mas elas não conseguem transportar a água ao longo dos tecidos dessa planta. Então, as folhas são as mais prejudicadas e são as primeiras a ter o sintoma. E aí a gente vê mortalidades, né, como essa que a gente está olhando aqui, e ela tem uma relação direta com a formação desse embolismo no xilema. Ao ponto que por exemplo, plantas arbóreas, mesmo que percam todas as suas folhas, elas conseguem rebrotar. Quando o embolismo acontece no caule, as plantas não conseguem, existe um threshold a partir do qual a planta não consegue sobreviver mais. Ali é um dano tão catastrófico que a planta vai estar fadada à morte. Então, aqui existe, né, nesse eixo, a gente tem a probabilidade de morte de uma planta, de uma árvore, no caso, não lembro qual era a árvore, mas acho que eram pinos. E o PLC é basicamente aumento do embolismo no caule, tá? É uma sigla para aumento de embolismo no caule. Então, você vê que quanto mais essas faixas, né, por exemplo, de 80% a 90% de embolismo, ou de 90% a 100% de embolismo, aumenta a probabilidade de morte. Então, aqui são os diferentes faixas de
de embolismo no caule, e aqui é o nível de mortalidade. Então, eles fazem modelam, né, o resultado, mostrando que à medida que você tem embolismo no xilema do caule, a planta morre. Na folha, a folha morre, não a planta, mas a folha morre. Então, o embolismo é algo bem maléfico, bem catastrófico para as plantas, e acho que por isso também que eu gosto tanto de estudar embolismo, porque é algo que eu sei que é muito importante. Tá, esse é o conhecimento que eu já tinha antes de eu começar a trabalhar com alagamento. Isso é tudo que eu sabia e fazia para seca, e ainda faço. A maioria dos trabalhos hoje no nosso lab ainda são de seca. Mas eu aprendi muito com a Cris sobre alagamento, e aí essa parte bioquímica, se estiver errado, não é culpa dela, porque talvez eu errei alguma coisa, eu não entendi direito, mas assim, vou tentar explicar. Não deveria nem explicar, mas eu vou tentar relembrar vocês, e aí se eu estiver errado, por favor, me corrijam. Mas o que eu né, no meu entendimento, o que acontece quando o solo está alagado é uma redução na difusibilidade de oxigênio, né? O oxigênio ele não é tão fácil de ser difundido na água como ele é no ar. Existe uma redução, então, nos níveis de oxigênio do solo, daquela água, né, que tá ali no solo, e então a gente tem reduz a respiração na raiz, né? E aí a gente tem ativação de várias vias de fermentação, e que acabam levando à acidificação do citosol das raízes, e também porque a fermentação ela não é tão eficiente para a produção de ATP, existe uma redução quanto à respiração, existe uma redução nos níveis de ATP. Isso tudo em conjunto, e também em conjunto com a produção de espécies reativas de oxigênio, leva a uma redução na eficiência do transporte de água na raiz. E isso é muito conhecido, né? Isso o que a gente conhece como a parte básica de ciência básica de alagamento. É claro que existem várias questões dentro de cada uma dessas questões bioquímicas e celulares dentro de cada uma dessas partes aqui, dessa equação, mas hidraulicamente, o que a gente sabe é que todas essas modificações bioquímicas acabam por afetar a eficiência no transporte de água da raiz, tá? E aí, uma vez que a raiz, ela tá tem essa redução, né, na eficiência de água no transporte de água e de absorção de água do solo, a gente tem, então, uma desidratação dos tecidos da parte aérea, né, de caule e folha. Então, de forma geral, o transporte todo da planta, a eficiência do transporte, ele é reduzido, porque, né, o que a gente sabia até esse trabalho nosso era que a raiz era afetada, então a gente imaginava que esse era o único motivo de redução de transporte de hidráulico da planta. Fechamento estomático, algo que acontece na seca também, acontece no alagamento. Os mecanismos não estão completamente definidos ainda, existe muita variação na literatura, pessoas que falam que está relacionada à aba, pessoas que falam que está relacionada a etileno, pessoas que falam que está relacionado apenas à queda no transporte de água na raiz. Enfim, existe de tudo ali na literatura, e isso é um ponto que, para mim, é um ponto principal ali de foco agora dos meus trabalhos, é entender mecanismos, embora seja uma coisa muito ambiciosa, porque nunca ninguém conseguiu descobrir isso em muitos anos, porque eu conseguiria, mas, enfim, é uma coisa que eu quero tentar. Desidratação, né, da planta, e o wilting, a planta ficar xoxa, não lembro como é que a gente chama isso, dano de folha, então a gente vê as folhas às vezes começam a ficar amarelas, começam a ter pontos de necrose, e redução de forma geral no crescimento dessas plantas. Mas o que eu acho mais interessante é que, assim, o alagamento, ele é um estresse que ele não é, o fim dele não é o fim. Aí, dando uma didinha, o fim não é o fim, sabe? Depois dele tem algo que acaba sendo bem complexo para as plantas, que as plantas têm que lidar, com a reoxigenação. Então, até que se tenha a recuperação, as plantas precisam tolerar o alagamento, mas também tolerar essa janela pós-alagamento
onde as plantas agora têm acesso a uma quantidade muito maior de oxigênio, e ela não sabe o que fazer com aquele oxigênio, porque o metabolismo dela está todo alterado, existe um boom de produção de espécie reativa de oxigênio. Então, por alguns dias ali, isso também é muito estressante. E o que eu gosto no alagamento é isso, que ele é um estresse múltiplo. Existem 2 estresses dentro de um só. Isso para mim é fascinante, principalmente porque nesse momento as plantas às vezes elas ficam mais secas ainda, existe mais dano, as plantas podem morrer, né? Mortality. Então é um outro estresse subsequente que é muito interessante. Ok. Então, quais que foram algumas das questões que a gente se perguntou antes de começar esse trabalho? Então, uma coisa que eu sempre ouvia o pessoal falar é essa questão de que as plantas secavam, né? Existia uma desidratação das plantas. Mas existem muitos poucos trabalhos que fazem uma quantificação dessa seca, né? O quão seco realmente essas plantas ficam no final. E aí, seja por potencial hídrico, ou seja por umidade relativa, né, umidade relativa daquele tecido, conteúdo relativo de água, poucos trabalhos fazem, e os que fazem, eles não colocam aquilo em contexto de, durante uma seca, o que aquele nível significa. O que significa para uma planta de soja ter um teor relativo de água de 85 ou de 90? O que isso significa? É muito pouco? O que isso gera em termos de bioquímica? O que isso gera em termos de transporte de água? O que isso gera? Sabe? Então, colocar isso em contexto de não só isso está caindo, né? Essa é a quantidade, as plantas estão desidratando, mas o nível de desidratação dessas plantas, ele é o suficiente para causar o quê? Essa era a grande pergunta. Então, quão intensa é essa desidratação durante o alagamento e após? Essa desidratação, ela é suficiente para explicar fechamento estomático ou não? Eu acho que eu acabei tirando o slide que eu falo mais disso, porque estava muito longa a apresentação, mas vocês podem ler isso no artigo depois. Ela é suficiente para causar uma queda, né, igual eu mostrei que durante a seca, a folha, ela também começa a ter dificuldade de transportar água, e o caule também. Então, ela seria o suficiente para levar aquela redução no transporte de água, não só na raiz, mas no caule e na folha também. Isso seria causado por embolismo ou seria causado por acoporinas? O embolismo levaria à mortalidade de folhas? Então, durante o alagamento, quem mata a folha é o embolismo ou não? Ou é a espécie reativa de oxigênio? O caule, ele se desidrata, isso leva à mortalidade de plantas, igual a gente sabe que acontece na seca? Então, vejam quanto que isso está intrinsecamente ligado com a parte de seca também. Porque se o alagamento causa uma seca na parte aérea, é a seca da parte aérea que leva aos danos do alagamento? Ou é a bioquímica, alterações bioquímicas da raiz que levam a alterações no alagamento? Então, essa é a grande pergunta, essa é a grande motivação, que a gente tem um pouco de respostas, mas é um mundo que dá para ser explorado em muitos e muitos e muitos artigos ainda, porque é uma área muito extensa e uma área que eu ouvi isso no último congresso, você inventou uma nova área de pesquisa, que é o transporte de água no alagamento e o impacto da seca no alagamento, que é uma coisa que nunca foi pensado dessa forma. Claro que já foi pensado por muitas pessoas, mas não dessa forma e com essa tecnologia que a gente trouxe. Então, é uma área nova e que a gente está super animado para continuar as pesquisas. Tá, então esse primeiro experimento aqui é uma fotinha geral de como que foi feito. As plantas estão parecendo, né, uma pessoa na UTI com um monte de cabo. São essas plantas aqui que recebem um alagamento, e aí a gente tirava foto. Então tem vídeos, time-lapse, e tem câmeras tirando foto, microscópios que estão associados à folha para ver embolismo em tempo real, potencial hídrico da folha e do caule. Aqui é um do caule.
em tempo real também, que a gente viu isso a cada 1 minuto, a gente tinha medição, na verdade, acho que a cada 20 minutos, mas a gente tinha um outro de folha a cada 1 minuto, utilizando uma tecnologia que é por a variação na espessura do pecíolo da folha. Enfim, várias coisas que a gente coletou ao longo do tempo, e algumas outras coisas que são destrutivas, a gente, é claro, teve que analisar a cada 24 horas. O alagamento, a gente pensou ele durando 3 dias, e o pós-alagamento, que a gente considerou aquela fase mais problemática para a planta, foram 2 dias, e depois a gente avaliou, depois de 7 dias, a gente avaliou se as plantas morreram ou não, simplesmente isso. Não avaliamos mais nada depois de 7 dias. E aqui os primeiros resultados que a gente teve, que é mostrar o nível de desidratação foliar durante e após o alagamento. Então, todos os nossos trabalhos, todas as nossas figuras, elas vão ter esse mesmo padrão. Ela vai ter o tempo em horas, 0, 24, 48, 72, em cinza o alagamento, em branco são os 2 dias de pós-alagamento. Branco preto aqui é o dia e a noite, então qual o horário do dia e da noite. Todas as nossas avaliações pontuais foram feitas ao meio-dia, então vai estar bem no meio do branquinho, tá? No meio durante o dia. E aqui em branco a gente tem a planta controle, e em preto a planta estressada. Então a gente tem o potencial hídrico variando, que é comum nas plantas controle, mas muito pouco. E a gente tem que com 24 horas, a gente não tinha observado ainda, de alagamento, não tinha observado queda no potencial hídrico, mas com 48 horas essas plantas já estavam secas, bem mais secas, com 72 estavam mais secas ainda. No pós-alagamento elas continuaram secando, e depois de 2 dias, no segundo dia do pós-alagamento, essas folhas já estavam, sabe quando você aperta a folha e ela tá creque-creque? Elas já estavam creque-creque, elas já estavam num nível assim, elas já estavam mortas, assim. E aí a gente coloca isso em contexto igual eu falei, no contexto de o que esse potencial hídrico representa para a planta, quais são os danos que já estão sendo ativados naquele momento. Então a gente vê que com 48 horas, 12% do transporte de água na folha já foi embora. Essa folha já atingiu o ponto de murcha permanente. E ela já está próxima de atingir embolismo na folha. Com 2 dias de alagamento, tudo isso já aconteceu. Com 3 dias de alagamento, ela começa a atingir, então a média chega ali no embolismo, com certeza a folha já embolizou, e isso continua caindo até o ponto que as folhas morrem. Quando a gente avalia fechamento estomático também, na verdade, com 24 horas já existiu um grande fechamento estomático, com 48 horas continua, e até o final. E o transporte de água na planta da folha, que a gente mediu também, com 24 horas, a gente já viu mais de 60% de redução na eficiência do transporte de água da folha. Então, todas as vezes que vocês forem escrever uma introdução de alagamento e falarem que o alagamento reduz a eficiência do transporte de água na raiz, vocês vão falar, e na folha também, e citar Haverotti, tá? Porque é a primeira vez que isso é mostrada, que não só a raiz que está ali em contato com a água, que não consegue mais transportar água, mas a folha também. E aí, em algum momento, eu vou mostrar também que o caule também, mas não agora, tá? Então, isso acontece. O transporte de água da planta, ele é afetado não só pela raiz, mas pelas folhas e pelo caule. E aí, eu tento explicar como que isso cai no artigo, eu tento explicar como que isso cai, a eficiência do transporte de água e a fechamento estomático, como que isso acontece, sendo que a gente não viu nenhuma alteração no potencial hídrico até agora. Mas isso foi pelo método que a gente escolheu, que mede poucas vezes, tá? A gente tem uma figura gigantesca, onde a gente mede isso a cada 1 minuto, e aí vocês vão ver que, na verdade, esse gráfico, ele é mentiroso, porque isso aqui vem aqui, e depois ele sobe de novo. Só que como a gente avaliou só a cada 24 horas, a gente fala que nada aconteceu. Então, isso também é para a gente se pensar que quando você não vê alteração entre uma coisa e outra, você não pode falar que nada aconteceu. Nada aconteceu que você viu. Mas as coisas nas plantas, elas são extremamente dinâmicas.
em questão de 1 minuto, muita coisa pode ter acontecido que a gente não viu, tá? Então, isso para mim foi uma lição muito grande, porque a gente mandou o artigo dessa forma, o revisor falou, você tem que ter um nível de detalhamento maior. E eu falei, vou fazer para provar que ele está errado. E ele estava certo. E a gente estava errado. Então, isso também é outra coisa, outra lição que esse trabalho nos ensinou, é ter humildade de saber que até quando a gente sabe as coisas e até quando a gente tem que abaixar a cabeça. E eu agradeço esse pesquisador, revisor até hoje, porque o trabalho ficou muito melhor depois que ele deu essa dica. Mas, enfim, eu não vou ter tempo de falar mais sobre isso, mas está lá no artigo, a gente explicando as quedas, alterações no potencial hídrico, que são muito rápidas e que, dependendo da técnica que você usa, você não pega, mas eles sim podem estar relacionados à redução no fechamento somático e redução na eficiência do transporte da água na folha, são as quedas no potencial hídrico, que são transitórias. Tá. Sobre alagamento, sobre embolismo, que é uma coisa que eu amo, que é quando, eu acho que eu ainda não expliquei, quando bolhas de ar entram dentro do xilema e o xilema, por estar em tensão, essas bolhas se expandem e o xilema não mais é funcional. Até que tenha, né, uma reversão, isso pode acontecer ou não. Como que as plantas embolizam durante o alagamento? Esse nível de seca é o suficiente para levar a embolismo? Algumas folhas, a gente avaliou 18, a gente vê que tem uma variação gigantesca, isso aqui é o aumento no embolismo ao longo do tempo, até chegar em 100%, então de 0 a 100% na folha, e existe aí, então, um aumento ao longo do tempo, mas ele se dá principalmente no pós-alagamento. Ele começa com 3 dias de alagamento, 2 dias de alagamento, em muitas folhas, entre 2 e 3 dias, ele já tem embolismo na folha, mas ele acontece mais ainda quando as folhas estão muito secas, e isso é geralmente no pós-alagamento. Então, mais uma vez, mostrando que diferentes mecanismos que acontecem no alagamento não se sobrepõem com o pós-alagamento, mas que ambos vão ter um impacto no resultado final da planta. Devia ter colocado umas fotos aqui, não coloquei, esqueci de colocar, mas também está lá no artigo, as fotos em vivo do embolismo. E aqui uma outra questão é quem é que leva o dano na folha. Então, a gente tem fotos de folhas com 0 horas, 24, 48, 72, desculpa, 48, 72, isso tudo é alagamento, isso aqui são 2 dias de pós-alagamento. É claro que a variação é gigantesca, da mesma forma que algumas folhas embolizam rápido, outras não, algumas folhas têm danos visuais, outras não. E isso é mais uma coisa fantástica do alagamento, porque geralmente na seca tudo é muito... tudo é muito... Ao longo da copa, tudo é muito constante. Se uma folha está com metade dela morta, todas praticamente estão. Se uma folha está inteira morta, todas estão. No alagamento, não. É tudo meio que... até então, parece algo aleatório. A gente já está investigando de ser algo ao longo da copa, né? Então, tendo uma verticalidade. Mas existem folhas que estão com dano ou não. Essas aqui eram as que estavam mais com dano. No final, no pós-alagamento, praticamente todas estavam com essa cara. Aqui, tinha umas que estavam com uma cara melhor, igual essa daqui, e outras com um pouquinho mais de dano. Enfim, quem é que está levando dano para essa folha? O dano visual que a gente vê no alagamento, ele é causado por problemas hidráulicos ou por problemas bioquímicos? E essa era uma das perguntas. E aí, uma das minhas hipóteses, puxando sardinha para o meu lado, era que era dano hidráulico, né? Mas, na verdade, não. A gente vê que o dano bioquímico, ele acontece antes. Então, a gente tem aumento em MDA antes de a gente ter embolismo. E redução em FVFM antes de ter embolismo. Só que quando a gente tem embolismo, que é a partir daqui, que é quando o embolismo explode, é também quando o dano bioquímico explode. Então, a bioquímica, ela acontece primeiro. Só que a hidráulica intensifica o problema bioquímico. E aí o dano, a mortalidade de folhas, ele não é somente bioquímico, ele é bioquímico e hidráulico. Mas começa na bioquímica, a hidráulica vem e piora tudo. Por último, a última coisa que eu queria falar sobre isso é explicar um pouquinho de o que acontece com o caule. Então, essa aqui é a mesma figura que eu já tinha mostrado das folhas, e agora eu quero mostrar como que o caule desidrata. E aí a gente tem a contínuo, isso aqui é contínuo, então por isso que a gente vê linhas e não pontos,
E aí você vê que o caule, só no final do experimento, é que o caule foi ter 12% de embolismo. E as folhas, praticamente, quase todas atingiram 100%. Então, o dano foliar, ele é muito maior do que o dano no caule. E existe uma explicação hidráulica para isso. Se o caule, vamos olhar aqui, às 72 horas, no final do alagamento, o caule está a mais ou menos menos 7 megapascal. Menos 0,7 megapascal. E a folha, com 72 horas, já está a quase menos 1 megapascal. No final, as folhas chegam a quase menos 3 megapascal. E o caule nunca passa de menos 1,5. Ele nunca nem chega lá perto, tá? E isso porque, como as folhas, elas têm uma redução hidráulica no transporte hidráulico, elas se desconectam hidraulicamente do caule. E elas começam a perder água, né? Elas continuam, mesmo que o estômago esteja praticamente todo fechado, o estômago nunca consegue prevenir ou zerar a transpiração, ele reduz, mas a transpiração ela acontece, via cutícula ou via estômago. Alguns estômatos acabam morrendo durante a vida de uma folha, então eles não conseguem se fechar mais, então a planta continua perdendo água. Quando a gente vê que o caule, que a folha está secando e o caule não, é porque esses órgãos podem estar fisicamente conectados, mas o xilema que conecta eles não funciona mais. Aquele xilema já morreu, já está todo danificado. Então, as folhas continuam perdendo água, mas elas não puxam mais a água do caule para que elas percam ela também, para que elas se reidratem. O caule sobrevive. Então, isso é uma coisa interessante, porque, embora todas as nossas folhas tenham morrido, nenhuma das plantas morreu. Então, isso aqui é no final do experimento, né? 72 horas de alagamento mais 3 dias de alagamento mais 2 dias de recuperação. Isso aqui é após 7 dias. E a gente vê que todas as folhas, elas acabaram morrendo ao longo dessa recuperação, né? Mas depois de um tempo, quando a gente avaliava, folhas novas já estavam brotando. E quando a gente começou o experimento, as plantas, elas estavam no estado de reprodutivo 1, elas estavam já com flores, e mesmo com todos esses danos, elas conseguiram encher alguns grãos. É claro que a produtividade aqui é muito baixa, então, para um agricultor, isso não significa nada. Para um cientista, isso significa, a gente consegue, às vezes, melhorar isso geneticamente e fazer alguma coisa para melhorar. Ou para plantas que não sejam agronomicamente, ela vai ter toda a copa perdida, né, perda de folhas, mas a planta vai sobreviver. E aí, quando ela tiver mais energia, ela vai ela vai produzir novas folhas e a árvore vai sobreviver, né? Isso é muito importante. Então, a gente também conseguiu mostrar que o transporte de água, embora na folha ele seja altamente afetado, no caule, ele não é tanto. Então, o caule continuou funcionando e provavelmente, se a gente fizesse uma hidráulica da vagem, ele ainda está hidraulicamente conectado com o caule. Por isso que as folhas não conseguiam mais receber água do caule, mas outros órgãos reprodutivos conseguiam. Isso já foi mostrado para seca. Já tem trabalhos que mostram que quando uma folha morre, quando uma folha se desconecta hidraulicamente do caule, geralmente os frutos e as flores não. Então, eles são órgãos prioritários para receber água numa condição de seca e, aparentemente, também numa condição de alagamento. É claro que isso aqui é só uma parte visual que a gente teve, mas isso também são novas perguntas que podem ser estudadas no futuro, a parte reprodutiva durante o alagamento, já que é a parte hidráulica tão importante para a parte reprodutiva. Então, algumas conclusões, a desidratação foliar, ela começa durante o alagamento, ela piora, né, no pós-alagamento. Além de raízes terem um transporte de água afetado, folhas também têm um transporte de água afetado, e caules também, só que menos do que folha. Os mecanismos bioquímicos e hidráulicos levando a essas alterações no transporte de água, eles ainda precisam ser melhores estabelecidos, embora a gente coloque algumas teorias lá e algumas pequenas explicações a gente conseguiu fazer, mas o trabalho estava muito grande, a gente não conseguia nem colocar mais figura e nem fazer mais experimentos, então fica para um próximo trabalho. O dano nas folhas,
ele começa por acúmulo de Ross, mas a formação de embolismo, ela aumenta ainda o dano bioquímico que já tinha começado. E essa desconexão hidráulica entre folhas e caules, que maximiza a desidratação das folhas e leva à mortalidade das folhas, mas minimiza a desidratação do caule e faz com que as plantas em si, as plantas sobrevivam. Então, aqui um pequeno esquema de tudo isso que eu falei, envolvendo a parte química e hidráulica, mas deem uma olhada no artigo para vocês conseguirem entender um pouquinho mais com detalhe de tudo isso que eu falei. Para que não fique muito cansativo, eu não vou explicar isso. E queria gastar um pouquinho de tempo agradecendo o meu time, né, de pesquisadores. A Cris não está no meu lab, mas foi parte essencial desse trabalho. O Léo, estudante Léo, o meu técnico de pesquisa, o Matt, que é sensacional, mas principalmente o primeiro autor do trabalho, que é o Eduardo, que é um aluno fantástico, que aqui ele fazendo a parte do trabalho. Então, esse trabalho, ele envolveu muito a utilização de sensores e coisas bem tecnológicas, que eu sou horrível, porque eu mal consigo ligar uma televisão na tomada, não sei nem usar um controle remoto direito, e a Cris sempre fica me chamando a atenção, falando que eu estou envelhecendo muito rápido em termos de tecnologia, que eu estou já igual uma velha de 90 anos, que eu preciso melhorar, realmente eu preciso. Então, esse trabalho não conseguiria ser feito, e esse tanto de uso de sensores não conseguiria ser feito sem o primeiro autor, que foi sensacional, e também o técnico de pesquisa do Lab, que dá todo o suporte para a gente. Algumas fotinhas de a gente curtindo um pouco a vida, porque nem tudo é ciência. E também, uma vez que, né, aqui quando a gente estava analisando os primeiros dados do trabalho, desse trabalho, que foi uma viagem que a gente fez para Indiana, e aí foram 15 horas dentro de um carro, onde chegou uma hora que a gente já não tinha mais nada para fazer, eu liguei o notebook e falei pro Dudu, bora trabalhar. 15 horas é muita coisa, bora trabalhar. E ele não conseguiu escapar, e a gente discutiu muito, e inclusive começamos a escrever esse artigo no carro, nessa viagem. Então, esse artigo começou a ser escrito dentro de um carro. E é isso. Então, mais uma vez aqui a página do Lab, e agradeço, né, mais uma vez pelo tempo e pela atenção de vocês, e estou aberta a perguntas e principalmente sugestões. Obrigado, Amanda. Excelente palestra. Temos tecnologias só um segundo. Excelente, Amanda. Eu não estou vendo o chat, eu vou deixar o chat. Não sei se a gente tem perguntas. Mas o Gustavo já levantou a mão aqui, o Valmor também. Então, Gustavo, vai lá. Oi, Amanda, tudo bom? Tudo bem? Você sabe que eu sou seu fã, né, Amanda? Então, não, é recíproco. Eu vou, assim, eu vou fazer uns comentários breves, mas, assim, aquela história você me parece um pouco surpresa da dinâmica temporal, né? Lembra do SES lá em Fortaleza, né? Sim. Sim, então, isso aconteceu antes de Fortaleza, mas eu acho que o Congresso de Fortaleza, isso já tinha aberto os meus olhos, mas isso aconteceu, acho que ali para outubro, algo do ano passado. Sim, sim. Mas, enfim, claro, como você mesma disse, vocês devem ter feito muito mais coisa, né, etc. Então, talvez o que eu vá comentar aqui vocês já tenham feito e já saibam, né? Mas, em relação ao alagamento especificamente, né, embora isso também aconteça com seca, mas, como você mesmo colocou, tem uma acidificação, né, do citossol. Quando você tem uma acidificação do citossol, obviamente que aumenta a concentração de próton livre, né,
isso vai, na verdade, desencadear fechamento dos canais de aquaporina, porque a aquaporina, ela abre e fecha em função de fosforilação, mas quando o pH baixa, ela fecha. Então, provavelmente, parte da redução hidráulica na raiz foi diminuição de aquaporina, fechamento do canal de aquaporina por acidificação, né? Então, isso aí, enfim, se vocês não analisaram isso, acho que vale a pena. Porque, assim, até na seca acontece isso, né? Eu achei estranho o slide que eu dizer, assim, que na raiz é mais de embolismo do que a aquaporina, é que depende do nível de tensão da água lá, né? Como a raiz está mais potencial maior, então talvez no momento que captou, mas enfim, esse é o detalhe. Agora, outra questão, indo lá para cima, oi? A gente não avaliou raiz. Como raiz é algo que já tem muito estudo, eu só peguei o que tinha na literatura e discuti. Realmente, isso que você falou faz sentido. A acidificação levando à redução de aquaporina raiz, de atividade aquaporina e hidráulica da raiz. Mas isso a gente não avaliou porque já tem muito trabalho. Então, a gente só se preocupou na parte aérea. Então, daí indo lá para cima, claro, provavelmente vocês mediram esses dados, assim, mas eu acho que uma coisa que deve ser muito relevante, e vai depender da condição experimental, é o déficit de pressão de vapor na interface folha-ar, né? Porque lá você vai estar numa variação de tensão hidráulica muito maior do que na relação folha-caule. Então, assim, eu não me estranho que a coisa estoure na folha e não estoure no caule, porque a diferença de potencial são gigantescas, né? Então, vai estourar na folha, mesmo que o estômago feche. Isso Exatamente. não tem, né? E a questão do final bioquímico, né, em função exatamente desse aumento da acidificação, que vai gerar espécie reativa na raiz, você vai ter onda de Ross e você vai ter onda elétrica, cálcio no movimento, né, que vai gerar esses pequenos acúmulos de Ross e depois vem a falha hidráulica. Embora eu acho que, dependendo do déficit de pressão de vapor, você já deve ter uma variação de tensão já acionando o canal mecanosensível, entendeu? Então deve ter uma hidráulicazinha já junto com bioquímica toda. Eu não colocaria assim uma sequência causal muito pré-definida, primeiro isso, depois aquilo. Acho que vai depender muito das tensões em função do déficit de pressão de vapor, né? Se você faz no ambiente mais úmido ou mais seco, acho que deve bagunçar toda a tua relação de causalidade, né? Com certeza. Parabéns, né? Isso tudo é definido pela umidade do ar, com certeza. Mas uma das coisas que a gente fez e que eu não mostrei foi o sensor na folha mudando, quantificando a cada 1 minuto as alterações hidráulicas na folha. E existem essas alterações transitórias, que realmente é o que a gente acredita que possa estar levando ao fechamento automático. Uma coisa que eu vou começar a trabalhar agora com uma professora de Israel, que é uma professora que trabalha... variação de pressão de turgor lá? Sim, isso. Cozinho lá, né? A gente tem a dinâmica disso acontecendo ao longo do tempo, medindo a cada 1 minuto. Legal. E a gente mostra isso acontecer. Mas, com certeza, isso vai depender, primeiro, de espécie, de ambiente, com quanto a luz que tá ali naquele experimento. Né? É muita luminosidade, é baixa luminosidade. Se for maior luminosidade, maior a pressão bioquímica. Que pode causar ali um estresse também, né, por excesso de luz e o estômago estando fechado por muito tempo. Então, isso tudo vai variar, né, acho que tudo que eu falei realmente só serve para esse trabalho, para essas condições, para essa espécie, mas isso pode variar com certeza absoluta. Eu achei que os seus pontos foram perfeitos. A gente está começando agora uma parceria com uma professora de Israel que trabalha exatamente com isso, de fosforilação e desfosforilação de aquaporinas e como isso é afetado por pH. Porque uma das coisas que a gente viu isso, mas isso varia muito também na literatura, é que embora a raiz acidifique, as folhas parece que elas alcalinizam durante o alagamento em algumas espécies. E a alcalinização também afeta a aquaporina, então isso é uma das coisas que a gente quer investigar com um pouco mais de detalhe agora nos trabalhos subsequentes. Legal, obrigado, viu, Amanda? Parabéns de novo. Obrigada pelas sugestões, tudo muito pertinente. Acho que o Amor vai fazer depois, tira o som aí.
Eu? Oi, Amanda, boa tarde. Tudo bem? Parabéns aí pela palestra. Tá dando... ok. Tá me escutando bem? Eu vou fechar meu microfone porque eu acho que não vai dar bom. Tá bem. Na verdade, parabéns pela palestra e principalmente pelo trabalho como um todo. Eu fiquei com uma curiosidade, hein? Como é que tu fizeste para determinar a embolia do caule dessas plantas? Tá? Primeiro ponto. Por quê? A pergunta. Eu trabalho com lenhosa, a gente já fez alguns trabalhos com mais ou menos nessa linha, tanto com seca quanto alagamento, e a gente percebe que as respostas em termos de condutância, perda ela é bastante similar tanto para seca quanto para alagamento também em lenhosa. As diferenças é lá na recuperação, que de maneira geral, a experiência que a gente tem com lenhosas, o estresse por déficit hídrico, a planta se recupera rapidamente, e no estresse por alagamento não, em função principalmente desse estresse oxidativo que ocorre na planta como um todo e principalmente na raiz. A pergunta sobre a determinação do potencial do embolismo, na verdade, no caule dessas plantas é porque, se nós pensarmos, eu gostaria de saber como vocês determinaram esse embolismo no caule, e eu vi que vocês usaram aí um medidor de fluxo de seiva, tá? Vocês determinaram através desse equipamento ou através de uma outra metodologia? Então, a gente não usou o fluxo de seiva, não. Essa empresa, ela é a mesma que faz o fluxo de seiva, mas a gente não utilizou o fluxo de seiva, não. A gente mediu o potencial hídrico. Esse psicrômetro, ele é o mesmo, imagino que você falou por causa disso aqui, né? Deixa eu ver. Por causa desse equipamento aqui, que eu imagino que você imaginou que eu tinha feito coisa de cima, né? Não, esse equipamento aqui é o mesmo, o case é o mesmo, mas a gente usou ele para potencial hídrico de caule e folha. A gente não fez transporte de fluxo, não. Talvez algo interessante para ser feito, mas a gente não colocou. Sobre embolismo no caule, a gente não mediu ele em vivo, a gente não mediu ele ao longo do tempo, a gente mediu de folha. O do caule seria um pouquinho mais complexo, a gente não conseguiu fazer ele, mas o que a gente fez foi, a gente sabe exatamente qual o nível de desidratação do caule que leva à formação do embolismo. Então, a gente tinha o que a gente chama de curva de vulnerabilidade óptica. Ok. Então, durante a seca, a gente vê o aumento de embolismo ao longo, né, da desidratação do caule. Entendi. E a gente tinha o potencial hídrico do caule, então a gente assume que aquilo levaria aquela porcentagem de embolismo no caule, mas o do caule a gente não mediu, a gente estimou, mas não foi medido. E isso é uma coisa para ser feito num trabalho próximo. Mas isso eu concordo quando você fala que a recuperação na seca é muito mais rápida, mesmo que o caule tenha embolizado, e no alagamento não. Eu concordo que isso acho que não vai acontecer só para lenhosas, isso acho que vai acontecer para herbáceas também. E não que é relacionado apenas com a parte de transporte de água na planta, mas a raiz de não estar tendo água realmente para hidratar todos os tecidos aéreos, né? Tá bem, obrigado, parabéns. Pergunta, gente. Deixa eu te fazer uma pergunta, Amanda. Tá me escutando bem? Sim. Achei bem interessante essa questão bem interessante é pouco para esse trabalho, né? Na realidade, a gente está esperando quando esses dados vão fazer parte dos novos livros textos, né? De fisiologia vegetal, né? Mas eu queria te perguntar, mais ou menos ligado ao que o Gustavo falou da questão bioquímica e depois da questão hidráulica, né?
como é que tu acha que ficaria toda essa dança aí bioquímica e hidráulica numa planta que é sabidamente tolerante a alagamento? O que vocês pensaram em avaliar diferentes níveis de tolerância? Excelente pergunta. A gente começou com o fácil. A gente começou com uma planta que era sensível, né? Então, a gente pegou feijão, porque a gente começou a fazer esse trabalho, na verdade, com soja, e aí o Douglas tinha, inclusive, cedido as sementes, a gente ia fazer um trabalho em parceria com ele de soja, que era utilizando 2 genótipos, um sensível e um tolerante ao alagamento de soja. Essa era a ideia inicial, era essa. E a gente alagou a soja na casa de vegetação e a gente não viu praticamente nada acontecer. Então, mesmo o que era sensível, a gente não conseguiu gerar o dano. Eu não sei se eu acabei misturando as sementes, eu não sei se eu sei que na casa de vegetação os danos nunca são tão severos quanto no campo. Então, no campo, talvez se a gente tivesse feito no campo, isso teria dado um resultado melhor. Mas, enfim, a gente não viu dano nessas plantas na casa de vegetação. Então, a gente não conseguiu comparar uma planta tolerante a uma planta sensível. A gente acabou mudando de espécie, indo para o feijão, que a gente sabe que é bem sensível, e só fizemos tudo com feijão. Mas eu acho que agora a gente vai começar os experimentos de campo em alagamento de soja no campo, e aí a gente está usando as cultivares que estão sendo testadas para melhoramento aqui do estado, e a ideia é fazer isso no campo com alguns genótipos de soja que eles estão vendo que são mais tolerantes e outros que são mais sensíveis, e fazer essa comparação para a gente ver como que isso vai alterar entre uma planta mais tolerante e uma menos tolerante. Então, isso é uma coisa que a gente vai fazer, acho que daqui a alguns meses no campo, e vamos ver se a gente tem uma sorte maior agora no campo do que a gente teve na casa de vegetação. Pessoal, uma coisa que eu acho que talvez fosse interessante também pensando nessa dinâmica bioquímica e hidráulica, né? Se realmente tem que ser uma coisa temporal, bioquímica antes e a hidráulica depois, talvez fosse interessante trabalhar com linhagens transgênicas que têm níveis de sinalização de ROS alterados. Sim, muito legal, verdade. Eu preciso de começar a conhecer uns mutantes. Se vocês tiverem ideia de mutantes aí, isso seria bem interessante. Uma opção de mutante, Amanda, podia ser usar inibidor de canal de cálcio, alguma coisa assim também, de ROS. Sim, às vezes o mutante pode complicar outras análises, mas usar inibidor, assim, às vezes pode ser uma saída também, né? Uhum. Com certeza, eu acho que é um caminho interessante. Pessoal, se a gente não tiver mais perguntas, eu queria fazer uma pergunta não ligada ao trabalho da Amanda, mas eu queria que a Amanda falasse um pouquinho sobre como é ser uma brasileira fisiologista vegetal nos Estados Unidos, coordenando um grupo de pesquisa, falasse um pouquinho sobre o teu grupo de pesquisa, quantas pessoas são, quantos são brasileiros, quantos são americanos, quantos são de outro país. Pode nos contar um pouquinho sobre isso? Sim, com certeza. Por incrível que pareça, eu nunca quis vir ser professora nos Estados Unidos. Assim, talvez eu tinha um sonho meio escondido que eu não assumia para mim mesma, porque eu achava que era impossível. Mas, assim, quando eu pensava racionalmente, o que eu queria era ser professora no Brasil. E aí, quando eu comecei a estudar para concurso, pouco tempo depois surgiu a pandemia. E aí, ou acho que foi antes até, que os concursos ficaram paralisados por um tempo. E aí, eu comecei a não ter muito concurso para prestar. E acabei começando a aplicar para os empregos daqui. Então, eu já pensei até de fazer um curso de como aplicar para emprego fora do Brasil, pelo menos nos Estados Unidos, que é a maior experiência que eu tenho.
embora eu tenha aplicado para outros lugares, mas foi onde eu tive sucesso, então, fazer um curso de como aplicar para emprego fora, porque isso é uma coisa muito interessante. Mas, assim, ser professora nos Estados Unidos é completamente diferente, eu imagino, assim, muito diferente do que ser professora no Brasil, do que eu imaginava que era, porque aqui as universidades, elas são empresas, sabe? O tempo inteiro, as nossas reuniões o que você está trazendo de lucro, sabe? É muito diferente. É um país extremamente capitalista, onde a universidade tem que dar retorno. A universidade não é só para gerar conhecimento, é para ela gerar lucro e se autossustentar. Então, embora seja uma universidade, aqui não existem universidades federais, todas são estaduais. Então, embora seja uma universidade do governo, a ideia é que cada vez menos o governo precisa dar dinheiro para a gente, cada vez mais a gente capte recursos para trabalhar com as nossas próprias pernas. Então, para você ter noção, eu aplico até para grant, eu tenho que aplicar para grants, né? Eu até que não preciso fazer tanto isso por enquanto, mas muitos professores aplicam para grants para pagar o próprio salário. Então, assim, é uma forma completamente de gerir a universidade e que traz muito trabalho financeiro esqueci, muito trabalho de administração, assim, que eu tenho que fazer pela universidade tentar ser autossustentável em termos de dinheiro, que gera uma pressão muito grande. Então, eu sempre tô louca, descabelada, pensando como que eu vou pagar. Aqui também a gente não tem muita bolsa. A maioria dentro do meu departamento, isso é uma coisa específica do meu departamento, que os estudantes, eles são pagos por mim. Eu tenho que correr atrás de salário para todos eles. De ser mestrando, doutorando, pós-doc, eles não podem aplicar, eles não aplicam para uma bolsa da CAPES, por exemplo, ou do CNPq, e vem para, né, que no Brasil é isso, o professor, ele não se preocupa como que o aluno vai receber, o aluno recebe bolsa, aqui não tem bolsa, eu vou correr atrás de financiamento, eu vou correr atrás de uma empresa, eu vou tentar vender um produto, eu vou tentar mandar projetos maiores, e aí eu tenho dinheiro, e aí eu decido como que eu vou pagar o meu estudante, quanto que eu vou pagar, se ele é um ótimo estudante, eu posso dar aumento de salário para ele, se ele é um estudante ruim, ele fica com o salário baixo, tudo é uma empresa isso aqui, é muito diferente do que eu imagino que é ser professora no Brasil, nunca fui, mas eu imagino que é bem diferente, assim, do que eu lembro dos professores comentarem. Então, isso é uma coisa que me chocou muito, eu não conhecia essa realidade, e cada vez mais eu ainda me surpreendo, né, de, por exemplo, eu tenho que pagar as funcionárias que limpam o corredor, eu tenho que pagar elas todo mês, sabe, é muito louco, assim, então, ao mesmo tempo que a gente pensa, é muito fácil fazer pesquisa no exterior, porque eles têm dinheiro para comprar tudo, tem todos os equipamentos, mas a gente também é administrador de empresa aqui também, sabe? Ao mesmo tempo que você tem equipamento, você não tem tempo para orientar tanto os seus alunos, como eu imagino que talvez eu teria, porque eu tenho muitas outras questões muito de administração que eu nunca imaginei que eu fosse ter. E não é só participar de banca, ou ir para reunião de professor, ou essas coisas que também tem no Brasil, não, isso também tem. Mas, além disso, tem essa parte de administração de empresas que tem aqui também, já que a universidade basicamente é uma empresa, né? E o meu lab é uma pequena empresa dentro dessa grande empresa da universidade. Então, isso é uma coisa bem diferente, assim, que eu ainda apanho um pouco. Mas tá, acho que eu falei demais, talvez mudei um pouco o rumo de como é ser professor nos Estados Unidos, mas é isso. Aí eu tenho... atualmente eu estava com 4 pós-docs, três pós-docs do Brasil e uma pós-doc do Irã. Agora, um pós-doc meu vai sair agora, ele vai casar, vai voltar para o Brasil, o outro também, acho que acabou decidindo que ia voltar para o Brasil. E a gente está com um estudante de mestrado que está vindo do Brasil. Então, assim, eu estou sempre tentando contratar brasileiros, para falar bem a verdade, eu acho que o brasileiro trabalha muito bem, e eu já tive alguns casos, e conversando com outros professores de americanos que não são tão bons de serviço,
Então, a gente acha que isso é outra coisa que eu aprendi, foi valorizar o conhecimento e o trabalho do brasileiro, porque a gente é muito bom de serviço. Então, eu gosto muito de ter brasileiro no Lab, porque eu acho que a gente é muito bom de serviço. Mas, assim, tem pessoas de outras nacionalidades, tem uma estudante chegando também para de doutorado, que é americana, tem essa do Irã, tinha um francês no Lab, que era, né, de 2 labs, eu ajudava a orientar ele. Aqui também isso pode acontecer, não só você ter o orientador e o co-orientador, mas você ter 2 orientadores, isso é uma coisa que é permitida aqui nos Estados Unidos. Então, eu tenho alunos com outros professores que eu também sou orientadora, e aí tem diversas nacionalidades. Então, é uma mistura bem grande, mas tem bastante brasileiro no departamento geral, assim, todos os professores aqui gostam muito de brasileiro, são bem receptivos com brasileiro. Bem legal esse teu depoimento aí, né? Realmente a realidade é muito, muito diferente daqui, né? E eu acho que o teu laboratório está aberto, então, a novas colaborações, né? A ida de o pessoal daqui, quem sabe, né? Passar um tempo no teu laboratório, né? Com certeza, trazer um pouco de mais de conhecimento de bioquímica e de alagamento para a gente continuar pesquisas aqui. Exato. O Douglas está aqui, está de hoje. Inclusive, agradeço essa publicação que está me ajudando a descrever os resultados da tese. Eu não consegui ouvir? Chega um pouquinho mais perto. Inclusive, eu agradeço pela essa publicação, porque está me ajudando muito a descrever os resultados fisiológicos da tese. Logo mais, espero que esteja aí para te ver publicado. Que bom, logo vão estar, com certeza. Então tá, Amanda, se o pessoal te agradece pela tua disponibilidade em dar essa palestra, os teus depoimentos também, que são também muito importantes para o pessoal daqui. E fica o recado aí, né? O Laboratório da Amanda tá aberto a colaborações, a troca de alunos, né? Então, fiquem atentos aí, se surgir a oportunidade, vale muito a pena, né? Amanda, muito obrigado. Tenho certeza que o pessoal adorou a tua palestra. E, novamente, parabéns pela publicação desse artigo, desse baita artigo, né? E publicado numa revista super boa, e com certeza isso vai estar nos livros textos aí de fisiologia vegetal. Obrigada, Raul. Obrigada pelo convite. Obrigada a todos pela participação. E qualquer coisa que precisarem, só mandar e-mail. Vou mostrar o pessoal. Tá, Amanda, valeu. Obrigadão de novo. Tchau. Obrigado. Tchau.